é grande e poderoso. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos falar juntos? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos irmãos,
O louvor liberta. Nós sabemos disso. Paulo e Silas na prisão, eles tiveram essa experiência. Nós, quantas vezes já tivemos essas experiências de louvar ao Senhor em meio às nossas crises, em meio às nossas aflições? Porque Jesus é vitorioso. Mas Ele disse que nós teríamos aflições neste mundo. Mas Ele deixou para nós uma mensagem muito importante. Tem de bom ânimo. Confie em mim. Eu venci o mundo. Você é um vencedor através de toda a obra que eu realizei. Porque se cremos no Senhor Jesus, nós podemos ser libertos de todo esse peso, de toda a dor, de toda a angústia, de todo o coração aflito, de todo o coração entristecido. Nós podemos louvá-lo na alegria, na dor, em todo momento, porque enquanto louvamos, nós estamos rendidos diante dele e ele realiza aquilo que nós esperamos. Vamos louvá-lo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei.
entendermos, há um Deus que é poderoso, que é infalível, que é imutável, como nós cantamos aqui. Esse Deus que não falha conosco, que não nos abandona, é o Deus que quer ter relacionamento conosco. É o Deus que quer que a gente se achegue a Ele, entregue tudo. Tudo que é nosso, tudo aquilo que achamos que é nosso, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Ele deseja isso. Ele não quer que sejamos independentes. Ele é um Deus que deseja que sejamos totalmente dependentes dele. Pense nisso durante esta canção. E aquilo que está no teu coração nesta manhã, coloque diante do Senhor. Qualquer sentimento, qualquer pensamento, todo o seu ser, coloque diante dele. Oh Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei
Nesse amor de Jesus, cumprimente a pessoa que está próxima a você e diz: Deus te abençoe. Dê uma palavra de bênção na presença do Senhor. Isso, diz: seja bem-vindo, seja bem-vindo. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os queridos desta manhã, manhã abençoada. Já tivemos aqui um momento de estudo da Palavra de Deus, de compartilhamento de informações sobre escola bíblica discipuladora. Queremos também dar as boas-vindas àqueles que estão conosco através do nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Aproveita aí e se inscreva em nosso canal. Irmãos, tivemos uma notícia essa semana, aliás, várias, mas uma notícia muito boa. Nós já passamos de 900 inscritos no nosso canal. É claro que tem gente aí com 2 milhões, mas para a gente é uma vitória grande. 900 inscritos em nosso canal no YouTube, e já passamos para 902, na verdade, e graças a Deus, pessoas têm acessado os nossos cultos. Os irmãos também muitas vezes compartilham o link com outras pessoas do culto, e isso tem gerado seguidores, inscritos em nosso canal no YouTube. Isso é uma vitória muito boa e estamos felizes com isso. Também, irmãos, eu quero agradecer, como igreja, a Associação Educativa Evangélica. Irmãos, nós oramos há um tempo e pedimos, irmãos, para orar ao Senhor, para termos condução, para trazer o pessoal do Jardim Promissão, porque lembra que nós pedimos ao Senhor isso, começamos a orar pedindo a Deus que nos abençoasse, e Deus ouve as nossas orações, né? Deus abençoa, e moveu o coração dos irmãos lá da Associação Educativa Evangélica, e eles cederam uma van para a gente, com 17 lugares, motorista, tudo bom, para trazer o pessoal lá do Jardim Promissão. Tem aí muita gente, foi aprovado. Então, nossa gratidão, irmão Carlos aí, irmão Geraldo, irmão Marisa, todos envolvidos diretamente com a Associação Educativa Evangélica, nossa gratidão, e Deus respondeu essa oração, né? E até como responde todas, né? E graças a Deus aí, os nossos meninos, Piba Promissão, estão aí conosco e estamos felizes com a presença dos queridos. Então a van vai vir, vai buscar o pessoal lá, vai trazer para cá, depois vai buscar, vai levar para lá, e graças a Deus, nossa gratidão aí por isso, né? Deus continue abençoando e fazendo prosperar a obra das mãos dos irmãos. Irmãos, e eles estarão conosco dia 1º de maio, irmã Marisa, estarão conosco dia 1º de maio, irmãos, eu estou com a expectativa. Olha, vou falar, os jovens, tem um grupo aí já se preparando para terça-feira, de tarde, já tudo ir para a chácara, esperar a gente lá com café. Já esperar a gente lá com café. Fala um pouco sobre o dia 1º aí. Irmãos, dia 1º é o nosso retiro anual da igreja, né? Tradicional da igreja, a gente ir para a chácara nesse dia. E é o junta panela. Todas as mulheres aí fazem a sua comida, leva prato, talheres, copo, como já é de costume. E os homens vão ficar com uma responsabilidade dupla de levar um refrigerante e 1 quilo de carne. Porque o irmão Luciano, ele não sabe não, mas eu já estou falando com ele aqui. Vai ser o chefe do churrasco lá. Mas outros irmãos aí, o irmão Itamar também já se prontificou. E na hora lá sempre aparecem os irmãos que têm uma tendência natural. Tem uns que gostam da churrasqueira e outros que gostam de comer. O Geraldo é dos que gosta de sentar, né? Eu sou desse time também. Desse time, né? Gosta de sentar e comer um bom churrasquinho. Mas tem os irmãos que têm essa habilidade. Então, nós vamos servir um churrasco lá, nesse dia, né? Os homens, então, devem levar 1 quilo de carne, um refrigerante, e as mulheres, as coisas de comida mesmo pertinente, o arroz, a salada, cada um leva muita coisa, e sempre a gente tem muito. E a novidade
desse ano é que nós estamos convidando as famílias do Jardim da Promissão para estarem com a gente. Então, os nossos alunos do Criar e Tocar, e vamos estender, não sabemos ainda quantos teremos, né? Mas os meninos que estão aqui do Promissão hoje já me falaram ali que vão. Né? Cauã já me falou, né? Olha lá, ó, a mãozinha apontada lá, que também todos eles já estão se manifestando que vão estar presentes com a gente. E à noite, então, a gente reforça esse aviso no grupo da igreja também. Tá? Mas na quarta-feira, aí o pastor vê o horário certinho, Isso. Né, pastor? Que vai começar. Na quarta-feira, nós começaremos o nosso culto. A primeira atividade do dia será o nosso culto ao Senhor, a partir das 9 da manhã. Teremos lá louvores, Ministério de Louvor estará sob esta responsabilidade. O pastor Jader Teruel será o mensageiro da manhã, ele pregará a palavra de Deus e, logo após a mensagem, vamos seguir com os batismos. Né? Desceremos até ali a piscina para realizar os batismos. Após os batismos, os irmãos estão à vontade para confraternizarem. Então, certamente o almoço deve sair por volta de meio-dia, né? Meio-dia, e vamos passar esse dia especial ali no nosso acampamento. O acampamento está muito bonito, já preparado, tudo ali, a grama lá cortadinha, tudo 100% pronto para nos receber. Irmãos, é um momento muito bom, muito especial, ali, de confraternização. Então não coloca outra coisa na agenda, não. Deixa essa seja a agenda. Estarmos juntos como igreja do Senhor e certamente vai ser um momento muito especial da nossa igreja. Eu quero também falar que no próximo domingo, pela manhã, estará conosco aqui um Tiago Boca e a sua esposa. Tiago Boca é um grande influencer, né, e também influencer de influencers. E ele, aqui do nosso estado, já até proferiu palestras em comitês das Nações Unidas, esteve também lá no Encontro Real, lá dos embaixadores, e deu uma palestra muito importante sobre as questões cyber. Eu esqueço o nome, rapaz. Vícios em coisas eletrônicas, né? Principalmente para os filhos, os pais, e como lidar com isso. E nós vamos abrir o mês da família, no mês de maio, com esta mensagem especial. Ele estará aqui, muito bom os adolescentes estarem aqui, os jovens estarem aqui, e os pais também, para lidar com esta situação. Alguém muito capaz, uma pessoa muito conteúdo, vai estar conosco nesse tempo. Então, muito importante, próximo domingo pela manhã, ele falará aqui pela manhã. Então, não perca essa oportunidade. Nós estamos trabalhando também com ajustes da nossa internet. Então, a gente também não pode garantir. Então, fica mais esse aviso. Vou assistir online. Pode ser que tenha problemas na internet e você perca a oportunidade. Então, venha para garantir a sua presença. Estamos resolvendo essa questão. Essa semana, provavelmente, a gente deve resolver essa situação de queda de internet, mas é bom você vir para garantir a sua presença aqui entre nós. Então, importante a sua presença. E vamos falar do sábado, primeiramente, que vai acontecer um dia antes disso, dia 4 de maio. Novembro, que isso? Já estou em novembro. Não, dia 4 de maio. Pastor Kiko, que tema é esse que o pastor falou? Será que é isso mesmo? Bom dia, irmãos, graça e paz. Então, no próximo sábado, todo primeiro sábado, nós temos o nosso culto, primeiramente. Culto promovido pela Rede Jovem, mas é para toda a igreja, jovem, adolescente, junior. Então, você precisa estar aqui. E o tema eu botei uma interrogação, para não ficar tão assustador, né? Deus é preconceituoso. E aí, será que hoje tantas temáticas sobre isso, né? Falando sobre isso, de preconceito e tantas militâncias, a gente fica em certo momento e para que lado que eu vou escolher? E o texto que a gente vai se basear para a gente meditar nisso está lá em Levítico 21, 17. Eu vou ler para os irmãos para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar aqui. Olha só. Fala Arão
dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja ele homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarnas, feridas na pele, ou que tiver testículos esmagados. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito e não se aproximará para oferecer o pão do céu. Então a questão é ter defeito. Pois é, Então não Deus tem falou. Deus falou isso. E Todo agora? mundo tem. Será que ele tem preconceito? Então, todos precisamos estar aqui no próximo sábado, 7h30. À noite a gente vai dar a definição da cantina, mas provavelmente vai ter a cantina e a gente vai poder estar no final ali compartilhando aquele momento e já proporcionando, viabilizando, né, o nosso congresso em agosto. Então, não perca essa data também, no dia 4, próximo sábado. Amém. Irmãos, então, Deus abençoe esta programação. E a gente já viu que tem um tema muito sugestivo aí, e instigativo, né? Instigativo. Então, vamos também trabalhar nessa direção. Irmãos, estamos nessa atmosfera de adoração ao Senhor, então você pode louvar ao Senhor. Há um hino muito bonito do nosso cantor cristão, que o estribilho diz assim: exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Você sabe o que é exultar? Exultar. Exultar. Sabe quando você se sente muito feliz, uma alegria tão grande de dentro para fora, que você fica, os seus olhos brilham, seu sorriso aparece. É diferente de exaltar. Exaltar é expressão com palavras, mas exaltar, você recebe uma grande notícia, e você diz glória a Deus, e os seus olhos brilham, e você tem um sentimento tão grande. Eu me lembro quando eu senti isso, sentimento de exultação. Eu me lembro de um momento da minha vida, eu por 3 vezes tentei o processo seletivo para o mestrado, lá na universidade, primeiro na Federal do Espírito Santo e depois na Universidade Estadual do Norte Fluminense. E na prova escrita eu perdi, eu estava muito triste. Aí na 3ª vez eu fui fazer a prova, e eu estava tenso. Aí eu fui visitar um irmão, ele estava ainda na expectativa do resultado, e fui visitar um irmão, um casal muito amado, Cláudio e Regina. Aí eu fui visitar esse irmão, eu estou na casa do irmão, aí me liga meu orientador, falou assim: você está sentado? Aí eu falei assim: não, então senta aí. Eu falei assim: pronto, mais uma bomba. Aí, pois não, você quer saber se você passou? Eu, claro, você passou. Eu dei um pulo na sala da irmã, glória a Deus! Que a irmã ficou assustada, porque ela não sabia da conversa, não estava lá no Viva Voz, e eu vibrava, glória a Deus, consegui passar. Isso é um sentimento de exultação, isso é exultar, é aquela alegria. E gente assim costuma ficar tão feliz que costuma dar presente, que costuma ser generoso, porque está com o coração exultando. Irmão, nós estamos na casa de Deus. Que maravilha, seu Filho bendito por nós todos. Gente, que notícia extraordinária. Então vamos cantar esse hino exultando. Exultai, exultai, vinde todos louvai. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé. E você que trouxe o seu dízimo, oferta e contribuição, pode fazer a entrega nesse momento. Você que está prestando culto junto conosco, você também pode entregar o seu dízimo, oferta e contribuição nesse momento. Está vendo aí embaixo da sua tela
um QR Code que você pode, através do aplicativo do seu banco, fazer a entrega do seu dízimo, oferta e contribuição. Que também está disponível o QR Code, o número do Pix da igreja, também para aqueles que querem entregar seu dízimo nessa modalidade. Portanto, exultai, vinde todos, louvai. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, tão rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos orar ao Senhor. Se você tem um pedido a fazer, alguma gratidão, quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Nós já temos colocado tantos pedidos diante do nosso Deus e dizemos certamente, como salmista, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós e sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado porque nós podemos exultar diante de tão grande salvação. E agora, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor os pedidos aqui apresentados, as gratidões dos teus servos. Queremos lembrar, ó Deus, daqueles que têm sido alvos das nossas orações. Lembra, ó Deus, como nós temos rogado ao Senhor pela vida do Daniel, todos os seus familiares. Abençoe, cura, ó Deus. E queremos pedir ao Senhor por aquela cena de estarmos aqui, ó Deus, agradecidos junto com Ele pela cura desta enfermidade. Ó Deus, nós também colocamos diante do Senhor
os irmãos outros, ó Deus, que estão enfermos, passando por dificuldades, e esses aqui, ó Deus, nossos irmãos que aqui estão, trazendo os seus pedidos e a gratidão ao Senhor. Abençoe, ó Deus, e contempla a fé, ó Deus, de cada um aqui, de acordo, e atendendo, ó Deus, de acordo com as tuas riquezas em glória por Jesus Cristo. Ó Deus, consagramos a Ti, nesta manhã, os dízimos, ofertas e contribuições. Ó Deus, cuida do Teu povo, abençoe a Tua igreja, faz-nos, ó Deus, avançar, não somente, ó Deus, na parte estrutural, que é muito importante, mas sobretudo, ó Deus, no espírito discipulador, evangelístico, de crescimento, ó Deus, de cada um de nós como igreja do Senhor, Deus, para a honra e glória do Teu nome e para a prosperidade do Teu trabalho aqui em Anápolis e até nos confins da terra. Ó Deus, continue nos abençoando. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus nesse tempo. Eu tenho refletido há mais ou menos cerca de um mês sobre uma epístola linda, muito importante para a nossa vida, que é a carta aos Hebreus. Eu, há um mês e meio atrás, recebi um convite da Convenção Batista Fluminense para escrever as lições da revista Palavra e Vida, quarto trimestre desse ano, e desenvolver o tema da carta aos Hebreus. E comecei a estudar esse tema, mas entendi desta feita, diferente da outra, eu vou transformar primeiro essas lições em uma série de mensagens. E dessa série de mensagens será produzido o material da revista. Então, nós nos próximas semanas refletiremos sobre cada capítulo, são 13 capítulos, o que darão 13 lições, e refletiremos por 13 mensagens desta carta importantes aqui como igreja do Senhor. A carta aos Hebreus fala de coisas que parecem muito comuns para nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, o sumo sacerdote. E essas coisas parecem para nós coisas do nosso cotidiano. E para nós parecem coisas muito do nosso dia a dia. Quem aqui não acredita que Jesus é o Messias? Quem aqui não acredita que Jesus é o Filho de Deus? Até por estar aqui já há um entendimento de que Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, o sumo sacerdote, o mediador entre Deus e o homem. É tudo isso que a carta aos Hebreus fala, mas e hoje parece isso para nós, parece tão normal, tão comum do nosso dia a dia. Mas a verdade é que para os primeiros cristãos, essa era a afirmação, porque a partir dessa informação tudo fazia sentido, até a morte, se preciso fosse, em nome de Jesus, fazia sentido. Isso era fundamental para eles entenderem e compreender a natureza da fé. E aí, esse objetivo da carta se torna presente não somente para eles, mas para nós também, o sentido da nossa vida cristã, o sentido de estarmos aqui, o sentido de adorarmos Jesus, conquanto pareça tão comum e tão normal isso para o nosso dia a dia. Aliás, coisas que parecem muito comuns e muito normais para o nosso dia a dia, pessoas morreram por causa disso. Quem não conhece, de que para que as Bíblias fossem distribuídas para os povos, muita gente morreu, para que o povo tivesse acesso à Bíblia. E hoje nós temos acesso com facilidade, temos Bíblia de tudo quanto é tipo, Bíblia de tudo quanto é jeito, Bíblia no celular, agora, Bíblias com uma facilidade imensa, mas gente morreu para que Bíblias pudessem ser
Um outro exemplo, agora muito particular, nosso, muita gente morreu por defender a separação entre igreja e Estado. Muita gente morreu. Hoje, um princípio tão elementar, quase não se fala disso entre nós batistas, mas um princípio muito elementar nosso, como batistas, é a separação entre igreja e Estado. Conquanto que pouca gente fala disso, e muita gente morreu por causa disso. Os reformadores não concordavam que a igreja e o Estado deveriam ser separados. E os anabatistas, nossos irmãos passados, morreram por causa disso. Porque era o único grupo lá que defendia que o Estado não tinha que se meter na igreja e que a igreja não tinha que se meter em assuntos da natureza do Estado. A igreja cuidava das coisas espirituais. Mas gente morreu por causa disso. Hoje isso é uma coisa tão comum. Até existe aqui alguma censura ou ali, quando a igreja se mete muito em ações de Estado, ou quando o Estado quer se meter em ações da natureza da igreja. O fato é que parece que John Locke, quando escreveu tratados acerca da tolerância, e que sustentava isso, parece que ele disse algo novo. Mas os anabatistas já falavam isso há muito antes de John Locke falar, e sustentavam a ideia de que o Estado deveria ser separado da igreja. Então parece que são coisas que são comuns hoje, mas muita gente morreu por causa disso. E assim como aquilo que está escrito na carta aos Hebreus parece muito comum. Carta aos Hebreus também, quando a gente lê, a gente lembra da passagem lá expressa no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando os 2 discípulos de Emaús estão caminhando e Jesus, ali um desconhecido, que nós sabemos depois quem era Jesus, e eles começam a falar sobre o que tinha acontecido, e Jesus diz: ó nécios e tardios de coração, porventura não convinha que o Cristo padecesse e sofresse muitas coisas, e diz o texto, começando pela lei de Moisés e pelos profetas, explicava o que queria dizer as Escrituras, e é isso que Hebreus faz, começando pela lei de Moisés, explicando por que convinha que o Cristo havia de padecer. Existe uma discussão muito grande sobre a carta aos Hebreus. Quem foi o autor? Hoje, nenhum erudito acredita mais que tenha sido Paulo, pelo estilo de linguagem e pelo próprio conceito da teologia de Paulo. Para Paulo, as coisas do Antigo Testamento eram tutores, eram professores para nos levar até o entendimento de Cristo. Na teologia de Hebreus, as coisas do passado, que ele cita muito, eram sombras, eram coisas que mostravam lampejos daquilo que era Jesus. Não se sabe. O autor de Hebreus é alguém muito versado, tanto no Antigo Testamento, quanto na própria cultura helênica, de um modo geral. Muitos afirmam que provavelmente tenha sido Apolo que escreveu, porque Apolo, ele era muito versado nas coisas relativas ao Antigo Testamento, conhecendo até o batismo de João, nós aprendemos, mas provavelmente não era judeu, provavelmente era grego, porque nenhum judeu teria um nome de um deus grego, né? Apolo é um deus da mitologia grega. Então, um judeu não teria por nome Apolo, né? Podia ter José, Davi e outros nomes assim, mas Apolo não poderia ter, porque ninguém ia botar esse nome, nenhum judeu, né? Então, mas o que diz especialmente? Eu quero ler com os irmãos o 1º, o 2º, o 3º versículo e o 4º versículo do 1º capítulo da carta aos Hebreus, que diz assim: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas,
feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome entre eles. Hebreus fala sobre Jesus. E a gente aprende, irmãos, dentro de um contexto de uma linguagem, a gente aprende a importância de saber de certas coisas sobre Jesus. E Hebreus fala, o texto fala sobre Cristo, e sobre o seu poder, e sobre sua obra redentora. É um tratado, muito mais do que uma epístola. Inclusive, existem críticas à ideia de que Hebreus seja uma epístola, uma carta. E tem aspectos de carta lá no final, mas antes é um tratado. É um tratado sobre Cristo e uma linguagem sobre Jesus. É um modo de apresentar Jesus. É um jeito de falar sobre Jesus. É uma linguagem sobre Jesus. E começa dizendo, olha, Deus realmente falou aos pais no passado, pelos profetas, mas agora Ele tem nos falado sobre o Filho. Ele mostra essa supremacia de Jesus também, no sentido de que, no passado, pessoas falavam algo sobre Deus. Os profetas falavam em nome do Senhor, o sacerdócio falava em nome do Senhor, os tipos, as coisas que aconteciam no Antigo Testamento falavam sobre o Senhor, mas agora o próprio Senhor fala sobre si mesmo. Essa é a ideia, e a partir disso, a linguagem que é usada é a linguagem de que nós também devemos falar, assim como no passado e assim como no presente, tendo este Senhor no coração, nós devemos ser comunicadores de Jesus aonde nós estivermos. Havendo os pais, diz o texto, falado de muitas formas, e isso significa os ritos e as leis e os objetos de culto do passado, e de muitas maneiras, também através dos profetas, através dos sacerdotes, falou de muitas formas, falavam coisas sobre Deus, mas agora, nos últimos dias, diz o texto sagrado, nos últimos dias Ele tem falado sobre Jesus. O centro, portanto, da adoração nossa, como igreja de Cristo, é Jesus. E isso nos traz uma primeira lição importante para a nossa vida. Quão fácil é nos distanciarmos dessa centralidade de Jesus no culto da igreja e nos voltarmos a tantas coisas. Nos dias atuais, nós vemos isso. Coisas que parecem tão elementares da fé, a igreja cristã celebra e adora Jesus Cristo, ressuscitado, vivo e sentado, como nós cantamos, à destra do trono de Deus. Parece hoje uma coisa tão óbvia para a gente, mas a verdade é que nos dias atuais, as pessoas têm um sentimento, um desejo tão grande de voltar a certos ritos e a certas coisas que no passado já ficaram para trás. Por exemplo, no contexto social, aqui, até a Segunda Guerra Mundial, especialmente, o esteio moral e espiritual dos povos ainda era a religião. No nosso caso, a religião cristã era o esteio moral da sociedade. As pessoas queriam saber o que a igreja pensava, o que as pessoas... Mas depois da Segunda Guerra Mundial, veio um sentimento do nada. O niilismo tomou conta e a religião deixou de ser o esteio moral e espiritual da sociedade. Mas como não tem mais esteio moral e social, todo mundo seguiu sua própria moralidade. Todo mundo seguiu seu próprio conceito, sua própria ideia, seu próprio pensamento. Cada um tem a sua própria moralidade. Mas os maus também pensaram isso. E os falsos profetas proliferaram porque, por conta de ninguém ter esteio moral nenhum, cada um ter o seu próprio esteio, o sentido da vida se perdeu. As pessoas sofreram muito. Olha, eu não sei o pessoal mais antigo aqui, mas eu não me lembro da minha geração de crianças se cortarem para sentir. Eu não me lembro da minha geração de ter tido esse tipo de situação. E quem já foi professor, já foi diretor de escola, ou já viveu algum tipo de situação disso aí, eu, pelo menos, na minha geração, não me lembro de pessoas, amigos meus, pessoas da minha idade, se cortando, porque a dor do corte era menor
do que a dor que sentia na alma. Minha geração, que eu me lembre, ninguém viveu isso. Viveu na sua? Nós somos da mesma, né? Nós somos da mesma. Mas eu não me lembro do passado. Eu não me lembro do passado de ter isso acontecido. Mas por quê? Porque hoje surgiu o sentimento do nada. As pessoas estão sentindo dores. E os falsos profetas proliferam nesse contexto. Pessoas que querem trazer símbolos e tirar a centralidade de Cristo, que é suficiente para nós. Então hoje, mais do que nunca, parecem coisas do passado, mas hoje, mais do que nunca, é necessário para a igreja do Senhor voltar a esta centralidade. Deixar os símbolos. Você chega em igrejas, tem lá bandeira de Israel, tem lá Arca da Aliança, tem lá, óleo que você passa na pessoa. Imagina, com esse cabelo todo que eu tenho, a pessoa joga óleo, aí que vai ficar brilhando mesmo. E um monte de outras coisas, e símbolos, e símbolos, e símbolos. Visitei uma igreja há anos atrás, visitei uma igreja lá, e atrás do púlpito tinha um negócio de óleo, batista. Visitei, tinha um negócio de óleo, assim. Aí eu falei assim, vai fazer uma salada aqui hoje, pastor? Aí ele falou assim, não, isso aqui a gente joga no momento da unção. Se tiver algum demônio, cai na hora. São símbolos, ou seja, tirando a centralidade de Cristo. Mas Hebreus capítulo 1, verso 1 já diz, havendo Deus, isso aconteceu no Antigo Testamento. As pessoas eram ungidas com óleo no Antigo Testamento. Os sacerdotes eram ungidos com óleo. Havendo Deus, fala de muitas formas e de muitas maneiras, mas são lampejos, são coisas, algumas evidências. Mas agora, não precisa mais de nenhuma coisa dessa. Agora a centralidade, o esteio da nossa alma, a âncora da nossa alma, não são mais esses ritos. A âncora da nossa alma não são mais essas coisas. A âncora da nossa alma nem mesmo é o culto solene. A âncora da nossa alma é Cristo Jesus. Esta é a âncora. Nos últimos dias, Deus tem falado em nós, através do seu Filho. Irmãos, a criação de símbolos é muito grande. Irmãos, olha, nós, batistas antigos, raízes, né? Pessoal mais raiz, sempre aprendemos com os nossos pais que a ceia era um memorial, o pão deixava não virava outra coisa a não ser pão, o cálice não virava outra coisa. Nós sempre ouvimos isso. Mas hoje se criou um outro elemento, a Santa Ceia. Parece que isso pegou. Não é. A Santa é sagrada, a ceia é santa porque os santos participam. Mas não é porque ela é mesmo, mas são símbolos que se criaram. O batismo não salva ninguém. Falei isso na EBD. Outra palavra sempre falada, ficou na nossa mente o tempo todo. Mas criou-se um símbolo. Porque uma sociedade sem referências, qualquer coisa são símbolos, e que cria uma atmosfera diferenciada, mas a centralidade é Cristo Jesus. Nos últimos dias, tem se falado sobre o Filho. Essas coisas podem revelar algo sobre Deus, entretanto, Cristo é o próprio Deus revelado. E diz assim o texto, no verso 12, 3 especialmente, Ele é a expressão exata do seu ser. Eu quero saber quem é Deus, eu preciso conhecer Jesus. Se eu quero realmente saber quem é Deus, eu preciso saber quem é Cristo. Eu preciso ter a dimensão exata. Se eu quero saber como Deus resolve as questões na terra, eu preciso conhecer Jesus. É em Jesus que eu sei como é que Deus trata o pobre. É em Jesus que eu sei como Deus trata o angustiado. É em Jesus que eu sei como Deus trata o atribulado. É em Jesus que eu sei como Deus trata os poderosos. É em Jesus que eu sei como Deus trata aqueles que se acham os maiorais. É em Jesus que eu sei, ou seja, Ele é a expressão exata. A palavra aqui é caráter, é uma palavra grega aqui que foi traduzida por Ele é a expressão exata, foi traduzida por isso, mas a palavra é caráter. E aí nós podemos brincar com o grego aqui,
Quando você ouve características, é uma palavra de origem, que tem a origem lá, caráter. Característica, ou seja, a expressão exata foi traduzida. Quando eu falo de caráter, eu também estou usando uma palavra de origem grega, que tem um significado para nós. Ou seja, em Cristo eu sei quem é Deus, em Cristo eu sei quem é a imagem de Deus, como Deus trata cada ser humano na terra. Rubem Alves, certa vez, disse o seguinte: se você quer saber como é que é a alma de uma pessoa, pergunte para ela o que ela pensa sobre Deus, e você vai saber como é a alma de uma pessoa. Se a pessoa tem muita raiva no coração, não gosta de gente, Deus é sempre o justiceiro. Deus é sempre aquele que vai cair, a qualquer momento vai cair um raio e vai fulminar uma pessoa. Sempre tem aquela expressão. Se a pessoa é alguém com o coração cheio de bondade e amor, Deus para ele, a ênfase de Deus que ele vai colocar é a ênfase da bondade e o amor. Nas ciências das religiões, as religiões, de um modo geral, elas são mostradas de acordo com os valores sociais. Deus é evidenciado de acordo com os valores sociais daquela comunidade. Em todas as religiões, isso é do campo do estudo das ciências das religiões, em todas as religiões, cada um projeta um Deus de acordo com a sua ideia. As religiões projetam Deus de acordo com a sua própria ideia. Isso é assim, um exemplo disso foram os gregos, que revolucionaram a religião nesse sentido. Se existe um Deus, eles pensavam, Deus deve ter forma de homem. Por isso os deuses gregos eram todos de forma humana. Já os egípcios colocavam Deus como aspecto, força de animais. Ou Deus tinha a força da águia, a visão da águia, o leão, o gato, o lobo, e por aí vai. Então cada um projetava o Deus. Mas aqueles que têm o entendimento, sabem que a imagem de Deus é Cristo. E deixa todas essas superstições para trás. Irmãos, nós vivemos hoje um tempo em que a gente não adora gato achando que é Deus. Se bem que tem muita gente que gosta de pet, mas não chega nesse nível, de adorar gato achando que é Deus. Tem muitas pessoas que não acreditam que existe Deus ou do amor, como os gregos, ou Deus da guerra, ou Deus da sabedoria. Isso praticamente não existe, pelo menos no contexto social geral. Mas nós muitas vezes aderimos a superstições gospel, entendendo e achando que isso é a centralidade de Cristo e a sua palavra. Ele é a expressão exata. Se eu quero saber quem é Deus, se eu quero saber o que Deus pensa, eu preciso olhar a Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Eu não preciso ficar procurando superstições para achar as coisas, para entender as coisas de Deus. Basta eu olhar para Cristo, a centralidade de Cristo. E quem é Jesus? Eu vou saber quem é Deus. Eu vou saber o que Deus pensa, sabendo quem é Jesus. Situações das mais diversas, eu vou saber o que Deus pensa, qual é a vontade de Deus, através da natureza de Cristo. Através daquilo que Cristo quer para o seu povo. O que Cristo quer para o seu povo? O que Cristo quer para a sua igreja? O que Cristo quer para a sua família? Eu vou aprender. Aqui, especialmente no capítulo 1, sendo Cristo a expressão exata, sendo Cristo aquele que realmente revelou, não lampejos de Deus e da espiritualidade correta, isso nos leva a algumas coisas importantes também. A primeira delas é que Cristo não pode ter rival na nossa vida. Cristo não pode ser dividido em nossa vida, porque Ele é um rei. E aqui, no capítulo 1, ele cita diversas passagens das Escrituras. Olha, Salmo 2, verso 7, é citado no capítulo 1 de Hebreus. 2 Samuel 7,14 é citado no primeiro capítulo de Hebreus. Salmo 97, verso 7 é citado no primeiro capítulo de Hebreus. Salmo 104, verso 4. Salmo 45, 6 e 7. Salmo 102, 25 e 27. E o Salmo 110. Olha,
como o próprio Jesus falando lá com os discípulos de Emaús: honestos e tardios de coração para compreenderes que o Cristo havia de padecer, e começando pela lei de Moisés, pelos escritos dos profetas, expunha aquilo que Jesus teria que fazer, e o autor de Hebreus faz isso. Coloca lá nas Escrituras e diz que Cristo é superior e não tem que ter rivais na nossa vida. E isso é uma coisa importante, porque o que você faria por Cristo? Até que ponto você iria por Cristo? Se dependendo do lugar até onde você vai por Jesus, Cristo tem rivais no seu coração. Existem concorrência do amor a Cristo em seu coração. O primeiro capítulo de Hebreus nos mostra 3 coisas. Primeiro, que Cristo é um rei divino, com base nos Salmos. Cristo é um rei divino, e ele não tem outro no lugar, ou nem outro que ele divide o reinado. Cristo é um rei eterno, ou seja, está para além do tempo. E Cristo é um rei vitorioso, um justo e vitorioso. E ele não pode ter rivais. Ele não pode ter outra coisa na nossa vida que esteja competindo com ele. Jesus disse uma palavra, certa vez, que parece muito dura para a gente. Ele disse assim: se alguém amar mais seu pai, sua mãe, suas terras, seus filhos, seus bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Essa expressão, especialmente para nós hoje, um conceito muito relativista de vida, acha dura essa mensagem. Alguns até podem pensar, talvez não vão falar, mas vão pensar. Mas Jesus está se achando aqui, né? Pode pensar, mas não vai falar, porque vai ficar feio. Mas pode pensar isso, porque parece, mas é isso mesmo. Jesus não se acha, não, ele é. Ou ele é o rei absoluto na nossa vida, ou ele é a centralidade da nossa vida, ou ele é o centro das nossas palavras, das nossas ações, ou ele é o centro da nossa tomada de decisão, a motivação de tomada de decisão, ou ele não é nada. E Jesus estava dizendo o seguinte: se alguém coloca o sentido da sua vida nessas coisas e não em mim, não é digno de mim, não me merece. Por quê? Porque dignidade é uma palavra da esfera moral. Não me merece por quê? Porque se você coloca o sentido na sua vida, ou seja, amar mais ao seu filho, se um dia esse seu filho morrer, você vai perder o sentido da sua vida. Se você coloca o sentido, ou seja, amar mais os bens e não Jesus, um dia você pode quebrar, você não sabe? Você pode quebrar, e aí você vai perder o sentido na vida. Antigamente, as pessoas até se matavam. Hoje ninguém se mata mais porque quebrou, não. Mas antigamente as pessoas até se matavam porque quebrou, porque perdeu o sentido. Se alguém amar mais seu pai e sua mãe do que a mim, diz Jesus, se quando estes faltarem, a palavra amar mais significa merecimento, dignidade, é uma palavra de esfera moral. Quando esses perderem, você perdeu o sentido da vida. É por isso que Cristo deve ser o centro, porque ele ressuscitou, é vivo, é o rei eterno, poderoso, é o rei justo, é o rei que durará para sempre, e é aquele que é a verdadeira imagem de Deus, a expressão exata do seu ser. E é por esta razão que ele tem que ser o centro. E é por esta razão que todas as coisas, inclusive os elementos de culto, elas não representam totalmente quem é Jesus. A centralidade é Cristo que revela quem verdadeiramente é Deus. Nós estamos aqui nesta manhã e dizemos, nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas nós podemos colocar muitas coisas aqui acima até de Jesus. Nós podemos colocar uma das coisas que as pessoas objetam, né? É uma objeção ou uma pergunta, uma dúvida. É quando que nós falamos hoje pela manhã sobre igreja multiplicadora, não é um método, mas é um espírito.
Mas pessoas que trabalham e estudam esse tema já chegam à conclusão de um perigo que isso pode acontecer. É quando a igreja multiplicadora deixa de ser um espírito e passa a ser um método. A igreja vai ver isso como se fosse um método, ou seja, tirou a centralidade do Espírito Santo e colocou a centralidade no programa. Muitas pessoas podem colocar a centralidade da vida no programa da igreja, no ministério que exerce da igreja, nas coisas que faz da igreja, e tira disso a centralidade de Cristo na vida. É um perigo, porque esse era o perigo que estava ali, que norteia toda a carta. As coisas, os ritos, lembra, a carta é aos hebreus. Os ritos, as coisas, elas eram pequenas, perto da imagem, do caráter e da expressão de Jesus Cristo. Um cristão verdadeiro é esse que expressa o caráter de Cristo na vida. Vir à igreja só por si só, não expressa o caráter de Cristo. Porque eu posso vir aqui, ouvir a mensagem, e voltar para casa e fazer todas as coisas que não expressam nada aquilo do ser de Deus e de Jesus. Conquanto que todo aquele que deseja, está escrito no próprio livro, Carta aos Hebreus, todos aqueles que expressam o ser de Deus, desejam estar no meio do povo de Deus. Eu quero estar onde o povo de Deus está. Eu quero fazer eu quero caminhar junto com o povo de Deus, aonde o povo de Deus está. É um anseio do coração, porque isso é expresso em Cristo Jesus. O que de nós está faltando, talvez, para voltar Cristo a ser a centralidade da nossa vida? Pastor, eu até afirmo que Cristo é a centralidade da minha vida, mas a minha carreira tem sido mais importante do que Jesus na minha vida. Sabe que se você perder sua carreira, você vai perder o sentido da sua vida. Pastor, eu até gosto, amo Jesus, mas a minha família, a família é algo bom, irmãos. Ninguém está dizendo que família é algo ruim, família é bênção. Mas a minha família tem tomado a centralidade da minha vida. Irmão, então Cristo não é o centro da sua vida. Sua família, você pode um dia sofrer algo terrível, de não ter mais a sua família por perto. E aí você pode perder o sentido da sua vida. Mas o que a palavra de Deus quer nos exortar e nos ensinar é que Cristo tem que ser, tem nesse sentido, a centralidade da nossa vida em todas as ações. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras no passado, e era o que eles tinham. Mais adiante, chegará o tempo de nós refletirmos mais sobre isso, quando o autor de Hebreus fala lá, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, capítulo 11, da carta aos Hebreus, ele fala dos heróis da fé, já fica claro para a gente que nenhum deles se tornaram heróis da fé por causa dos ritos do passado, por ser defensores de sacrificar ovelhas, propriamente dito, por lavarem tantas vezes as mãos para os rituais de purificação. Eles foram heróis da fé porque passaram desse estágio. Eles contemplavam uma pátria superior, eles sabiam que aquilo ali nada mais era do que elementos que poderiam trazer informações sobre Deus, mas eles olhavam uma pátria, eles contemplavam algo extremamente superior. E é isso para nós, é isso que nos ensina hoje, que tem esse aspecto futuro, a centralidade de Cristo nos faz querer o céu, almejar o céu, olhar o mundo e não ver com esses olhos da carne, mas olhar esse mundo e ver como nós, salvos por Cristo, tendo Cristo como a centralidade, almejamos uma pátria superior. Isso é viver pela fé. Isso é ser herói, de acordo com o autor da palavra de Deus na carta aos Hebreus. Cristo tem sido o centro verdadeiro da nossa vida. O que você faria por Cristo Jesus? Até onde você seria capaz de ir por Cristo? Até onde? Você iria à morte, se preciso for, por causa de Cristo, como os nossos irmãos do passado foram? Por causa desta mensagem? Você seria capaz? Eu seria capaz? São perguntas que devemos fazer, porque elas revelam aonde Cristo está no coração
da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Quero convidar os queridos para orar junto comigo. E vamos ficar em pé para a gente orar, irmãos? Não que em pé faça diferença alguma, aprendemos aqui que a centralidade é Jesus. Mas alguns gestos revelam resolução. Orar ajoelhado e orar dentro de uma baleia não faz diferença nenhuma, porque Ezequias ajoelhou diante do Senhor e foi curado. Mas Jonas também orou dentro de uma baleia e também foi ouvido. Então, a posição, ela não reflete muito nesse sentido. Mas quando a gente fica em pé, é uma posição de resolução. Não vai fazer diferença nenhuma orar sentado e orar em pé, como eu disse, assim como orar ajoelhado e dentro de uma baleia. Mas alguns gestos revelam resolução. Resolução de ter Cristo como centro da nossa vida. Esta é a resolução. É de irmos às últimas consequências por aquele que entregou a sua vida por nós. Ó Deus, obrigado pelos ensinamentos da Tua palavra em nossa vida e nosso coração. Queremos, ó Deus, termos Jesus como centro da nossa existência, da nossa vida. E queremos pedir ao Senhor que nos indique, nos mostre tudo que tem impedido isso, ó Deus. Pedimos que o Senhor retire de nós ou nos impulsione a repelir e nos impulsione, Senhor, a deixar para trás e colocarmos Jesus como centro e a fonte das nossas motivações e decisões. Abençoe o seu povo, ó Deus. Abençoe a todos nós como igreja do Senhor. Tire de nós, ó Deus, qualquer sacralidade em ritos vazios, mas coloque em nosso coração a centralidade da Tua palavra e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pedimos isso em nome dEle, daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Orações silenciosas, nos despedimos do culto desta manhã.